Boa noite, meus queridos. Uma alegria imensa estar aqui hoje no Centro Espírita Fé e Caridade de São Manuel, nesta live, hoje, dia 5 de janeiro de 2021, precisamente 20 horas e 5 minutos. O tema de hoje não poderia ser diferente de 2020 a 2021. E para que a gente entenda tudo aquilo que aconteceu em 2020 e com isso nos prepararmos ainda melhor para 2021, é necessário que a gente lance mão, que a gente procure informações e instruções nos livros do Pentateuco, da nossa doutrina espírita. E eu fui lá buscar na Gênese para compreender um pouco de tudo isso que está acontecendo. E se nós formos lá no capítulo 18 da Gênese, o título é São Chegados os Tempos. E diz assim os ensinamentos que a Gênese nos traz. E tem um. São chegados os tempos em que grandes acontecimentos virão para a regeneração da humanidade. Olha que frase importante, vamos vê-la. São chegados os tempos em que grandes acontecimentos virão. Para quê? Para a regeneração da humanidade. Mas em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Diz a Gênese: para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, aos olhos dos incrédulos, nada mais exprime do que uma crença pueril e sem fundamentos. E para a maioria dos crentes, diz a Gênese, que elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. E a Gênese afirma que essas duas interpretações da frase de início, são chegados os tempos que grandes acontecimentos virão para a regeneração da humanidade. Ela diz que essas duas alas de pensamentos, de interpretação, elas são igualmente errôneas. Porque a primeira porque envolve uma negação da providência divina. E a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas sim o cumprimento dessas leis. Continua ensinando a Gênese. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, jamais. Nem nas menores e também nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda ideia de capricho, por não coadunar, por não conciliar com a sabedoria divina. Por outro lado, se a nossa época está designada para a realização de certos acontecimentos, é que estes acontecimentos têm mesmo uma razão de ser na marcha do conjunto da evolução planetária. Planeta e humanidade, da evolução planetária. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que nele existe, está submetido à lei do progresso, lei divina. Então ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. E ele se eleva moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam.
ambos esses progressos se realizam em paralelo, em conjunto. Porquanto o melhoramento da casa guarda relação com o melhoramento do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo tem experimentado transformações que a ciência vem comprovando e que tornam a Terra sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Então a Terra se aperfeiçoa, melhora a cada período e a população tem que melhorar em conjunto. Tem que melhorar em conjunto. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, também do senso moral e do abrandamento, quer dizer, da suavização dos seus costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, e os homens para isso concorrem pelos esforços das suas inteligências. Então os homens saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e muito mais produtiva a terra. Este capítulo da Gênese nos faz pensar, o Espírita gosta muito de falar, nos faz refletir sobre o que está acontecendo nos dias de hoje e também o que pode vir a acontecer nos próximos dias, neste próximo ano que já iniciou. Então, ao encerrar o ano de 2020, nós temos que reconhecer que foi um ano, no mínimo, diferente. Pois ao olharmos para os anos anteriores, 19, 18, 17 e tantos outros, eles virão à nossa lembrança como períodos anuais bem semelhantes, enquanto que 2020 foi especial. Foi um ano totalmente diferente de qualquer outro que nós tenhamos vivido. Cada um de nós, segundo o seu grau de consciência e de evolução espiritual, viu este ano duplo 2020 de uma maneira própria, uma maneira peculiar, de uma maneira totalmente individualizada. Cada pessoa viu de um jeito, dependendo da sua evolução espiritual. E cada um formou assim uma interpretação e uma opinião por demais divergente das outras pessoas. Temos visto pessoas saturadas, esgotadas, e que não viam a hora do ano acabar para tentar esquecer um ano que será inesquecível, 2020. Muitos dizem assim: este foi um ano para nem se comemorar o Réveillon. Outros disseram assim: eu acho que tínhamos que tirar este ano de 2020 do calendário como se ele não tivesse existido. Então nós vemos semelhantes a isso inúmeras afirmativas para desmerecer este último ano, o ano de 2020. Aqueles que passaram por este ano se lamentando e torcendo para ele acabar logo, são nossos irmãos mais jovens, espíritos que vivem há menos tempo do que nós e que ainda olham
para os acontecimentos apenas pelo seu lado dramático. Tal como aqueles alunos que reclamam do professor, que reclamam da prova de química, de física, de biologia ou de matemática. Por outro lado, aqueles irmãos que já estão conscientes do que está acontecendo, aqueles irmãos que se prepararam para o que estamos passando, estes conseguem vislumbrar as maravilhas deste histórico momento, em que estamos tendo a grandiosa oportunidade de vivenciá-lo encarnado neste momento da Terra. Os espíritos menos jovens, que eu me referi agora há pouco, eles são mais experientes, já vivem há mais tempo. Não chegam a ser chamados de espíritos velhos, porque nós todos somos muito jovens espiritualmente, mas os espíritos mais experientes sonhavam em estar aqui na Terra neste momento maravilhoso da passagem da Terra. Eles pediam, imploravam até para estar presente a esta encarnação que nós estamos, em que se realiza este estupendo, este magnífico período de transição do planeta Terra. Momento em que se realiza esse estupendo período de transição do planeta Terra. Então, esses mais experientes encaram as dificuldades de uma forma inversa. Ou seja, tal como aqueles alunos dedicados, que veem seus professores como grandes mestres, alunos esses que vão para as provas buscando tirar um 10 em matemática, um 10 em biologia, em química, em física, em todas as matérias. Eles querem aprender cada vez mais. Então, os que estão despertos, conscientemente, puderam então extrair o maior proveito deste incrível ano de 2020 e se lançaram na luta para vencer as dificuldades, fosse ela qual fosse, buscando aí não só se ajudar, mas também ajudar que outros compreendessem este magnífico momento. Aproveitaram ainda o confinamento para aprender a conviver melhor com a família, para conhecer melhor o cônjuge e também os filhos, e tomar conhecimento das dificuldades diárias que eles passam e passavam. Esses mais conscientes voltaram-se dedicadamente a se preocupar com seus progenitores idosos, e mesmo tendo que manter uma certa distância, eles nunca estiveram tão próximos dos seus queridos anciões. Interessante, né? Tão longe dos olhos, tão perto do coração. Criou-se aí uma espécie de redoma imaginária para bem proteger esses nossos amados velhinhos, tratando-os como verdadeiras preciosidades, que é o que eles realmente são. Com o cerceamento das atividades das empresas, veio em seguida o medo da perda do emprego, do sustento. E com isso brotou um sentimento natural de preservação do emprego, florescendo no seio de grande parte da população uma vontade inusitada e um grande amor pelo trabalho. É na dor, né? O medo
que a humanidade está, de um bichinho que pode às vezes até ser letal, se espalhou por todos os continentes. E quando nós nos vimos impotentes, incapazes de nos defender, por não enxergarmos este bichinho, a saída não podia ser outra do que recorrer a Deus, o nosso Criador, em forma de orações fervorosas. Nunca se rezou tanto nas últimas décadas, pois tamanho fervor só foi visto nos períodos das 2 guerras mundiais, onde a humanidade orou como nunca e como está orando agora. Então, é o homem se voltando e se curvando diante do Criador, do nosso Pai maior. Quando nós reencarnamos, ou seja, nascemos aqui na Terra, foi necessário um período de 9 meses de gestação. Depois aconteceu o parto. E a seguir, a infância, nos adaptando a esta nossa nova vida. De uma forma inversa, quando morremos ou quando desencarnamos, nós passamos também por um período chamado convalescença. Depois vem a morte, né? Ou passagem, como nós espíritas falamos. E logo em seguida, um período de readaptação à vida espiritual. São assim os processos. As leis de Deus são perfeitas e muito iguais, seguindo sempre uma mesma lógica. E por isso, o planeta Terra, que é um ser vivo, teve que passar por um processo semelhante ao dos humanos. Se não, vejamos. Após a chegada do homem à Lua, a Mãe Terra iniciou um delicado período de gestação de 50 anos. Período esse que não poderia acontecer nada de grave, como, por exemplo, uma terceira guerra mundial, pois isso afetaria a gestação do planeta e até abortaria a transição planetária da Terra. Já o ano de 2020 funcionou como um parto, fazendo nascer a nova Terra, que passo a passo adentra no ano de 2021 em fase de adaptação, como uma criança, para se tornar um mundo de regeneração, seguindo a sua gloriosa escala na evolução planetária. O parto, todos sabem, é um momento de muita dor e sofrimento. Toda mãe sabe disso e a Mãe Terra também passou por isso. E em seguida, o recém-nascido passa por uma asepsia para entrar limpo para a nova vida. Assim também está sucedendo com o planeta Terra, passando por uma asepsia para adentrar magnífica, maravilhosa, na sua nova fase de regeneração. Mas para ela entrar nessa nova fase, ela não pode carregar a humanidade no grau que a humanidade está. Porque a nova Terra precisa de habitantes mais puros, mais limpos. Pois cada habitante funciona como se fosse uma célula do planeta Terra.
E por isso foi feito este saneamento, essa asepsia física e moral na população, transformando 2020 em ano de recuperação para aqueles que queriam realmente se curar. Com isso, muitas velhas amarras foram desatadas. Nos desligamos de muitos medos, de muitos ódios, de muita raiva, de traumas e de dores. Todos eles estão contabilizados nos nossos registros acásticos. A limpeza foi enorme e ela ocorreu tanto nos corpos físicos, mas principalmente no nosso corpo emocional ou espiritual, como queira. Essa limpeza se fazia necessária agora. E mesmo tendo Deus se valido de uma obra dos irmãos trevosos, esta obra deste bichinho é dos irmãos trevosos. Assim mesmo ela foi chancelada pelo mais alto, tornando-a assim grandiosa oportunidade de limpar todas as energias psíquicas daqueles que decidiram se curar das velhas e centenárias energias ruins. Nessa decisão do alto, vemos claramente Deus não perdendo nenhuma oportunidade. Então nós vemos Deus escrevendo certo por linhas tortas. Mas não pensem vocês, meus irmãos, que os insufladores pandêmicos ficarão isentos de culpa por terem contribuído, sem ao menos saber, com a nossa higienização moral. Pois a intenção deles não era a de nos curar. Nunca foi. A intenção deles era sim, e é, de causar um grande mal para a humanidade. Mas lembremos que Jesus nos ensinou quanto a isso, dizendo: é necessário que haja o escândalo. É necessário. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Por isso, meus irmãos, não embarquemos na onda daqueles que dizem querer ver pelas costas. Ou então que dizem que já vai tarde o ano de 2020. Não, ao contrário. Comemorem e agradeçam ter tido a divina permissão de viver este ano de tantos erros e de tantos acertos, de tantas informações e de desinformações, de tanta maldade, mas muito melhor que isso, de muita generosidade. Ano de difíceis lições e oportunidades para grandiosos aprendizados, auxiliando o nosso crescimento. Mas a Terra, então, se foi um parto, ela renasce em 2021, sim. Sim. Ao ver finalizar o indescritível ano de 2020, podemos ter a certeza de que ele se tornou um marco divisório entre o velho e o novo. Há 2020 anos atrás, 33 anos depois, Jesus morreu, no ano 33, e então o ano do nascimento foi um marco divisório na humanidade. Mas foi ali que nós começamos a ser um mundo de expiação e prova. Antes éramos um mundo primitivo. E agora, o ano de 2020
É um marco divisório entre o velho e o novo. Tenhamos a certeza de que nada mais será como era antes. Olha que lindo isso. Nada mais será como era antes. A Terra aprendeu muito, a humanidade aprendeu muito. Então nós podemos, a partir de agora, tratar 2020 como o ano da mudança. Um marco na história do planeta Terra. Porque ele mudou de mundo de expiações e prova para mundo de regeneração. Ele mudou de uma humanidade que fazia mais o mal do que o bem para uma humanidade que fará, a partir de agora, mais o bem do que o mal. Aí alguém me pergunta, mas Heitor, quer dizer então que em 2021 já seremos um mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá? Eu disse, a humanidade fará com o tempo. Então é claro que ainda não. É claro que ainda não. Pois este ano de 2020 é apenas uma passagem de um ano para o outro. E não é um passe de mágica. A Terra renasceu, ou ressuscitou, ou o nome que quisermos dar, em 2020. E entra em 2021 engatinhando para a nova vida. Se adaptando para um mundo de regeneração. Portanto, muito ainda há por se fazer. Temos muito o que enfrentar para que continuemos aprendendo e evoluindo e sermos células sadias do planeta Terra. Os despertos sabem disso e têm consciência de tudo o que está acontecendo e conseguem imaginar até o que ainda está por acontecer. Em compensação, os que ainda dormem nada perceberam e nem perceberão tão cedo. Muitos devem estar se perguntando quem são e qual é a origem deste termo despertos que eu estou usando. Se recorrermos ao Evangelho de Mateus, lá no caderno 26, do parágrafo 26 ao 46, diz assim: temos que Jesus, após a última ceia, e sabedor de que seu fim era próximo, dirigiu-se ao Getsemane, jardim ou horto situado ao redor de Jerusalém e ao pé do Monte das Oliveiras, e levou consigo Pedro, Tiago e João. Seu time, hein? Pedro, Tiago e João. Era noite, e quando chegou ao local, Jesus lhes disse: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Ok? Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Pedido simples. E Jesus continuou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quer dizer, ele estava implorando para que vigiasse. O significado da palavra vigiar, especificamente neste caso, equivale a estar em vigília ou sentinela, ok? E estar de vigília é o estado de quem à noite se conserva desperto,
atento. Vou destacar 2 termos aqui. Quem à noite está desperto, atento. Está desperto da escuridão, ok? Então, estar de vigília é o estado de quem à noite se conserva desperto, atento, velando ou tomando conta de algo ou de alguém muito importante. No caso deles, Jesus. No caso nosso, o planeta, a escuridão que o planeta vem passando desde muitos séculos. E em outras situações, vigiar também pode representar observar atentamente, acautelar-se, precaver-se. Olha como isso serve para nós. Observar atentamente tudo o que acontece. Acautelar-se, tomar cuidado, precaver-se, estar prevenido. Depois dessas palavras, Jesus se afastou e assim orou a Deus. Meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Querendo dizer, afaste este sofrimento ou esta prova difícil. E Jesus continuou, todavia, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando novamente onde estavam os discípulos, encontrou-os dormindo. E ele fez isso por 3 vezes, foi orar de novo e voltou, voltou. Em todas elas eles estavam dormindo, não estavam despertos. E Jesus então disse a Pedro, então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Nós estamos vigiando os ensinamentos de Deus? Estamos despertos para aplicar o que Ele nos ensinou? O que Jesus nos ensinou com seu evangelho de amor? Então ele disse, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo, quer dizer, um curto espaço de tempo, ou seja, 1 ano de 2020. Vigiai e orai. Ou seja, fiquem despertos, acordados e orando comigo. É isso que Jesus quis nos dizer com esse ensinamento. Todos os seus exemplos são ensinamentos para nós. Todas as suas palavras são ensinamentos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer com isso? As pessoas, a primeira coisa que eles imaginam, carne fraca, é sensualidade. Jesus não estava pensando nisso, ele está muito acima disso. A sensualidade é para procriação para Jesus. Ele quis dizer que o espírito está pronto. Deus planeja tudo. As equipes divinas planejam tudo. Todos nós viemos preparados para esse grande momento. Vocês acham que mandariam trabalhadores para aqui sem estar preparados? Todos nós fomos preparados. Todos nós estávamos em condição de progredir nesta encarnação. O que quer dizer a carne é fraca? Nós somos matéria. Nós estamos encarnados em matéria. E a matéria exige muito de nós. Dinheiro, status, teto, roupa, carro, transporte, tudo exige muito de nós. E nós estamos preparados. E mesmo assim, nos rendemos à carne fraca ou à matéria. Podemos afirmar que a intenção dos discípulos até era manterem-se despertos.
mas cederam à tentação do sono. Muitos de nós queremos melhorar, mas cedemos à tentação da matéria. No entanto, a interpretação evangélica para o termo vigiar também diz respeito à necessidade de tomarmos as devidas precauções, sustentando assim o indispensável equilíbrio e lucidez para enxergar longe e perceber além das aparências, e com isso escolher melhor o que vai decidir. Assim entendemos que despertos são aqueles que vigiam e oram, como Jesus ensinou para os seus 3 mais queridos. Os denominados despertos, então, são aqueles que já pensam mais na vida espiritual do que no corpo. Pensam mais no próximo, na humanidade, nos animais, na natureza e no planeta como um todo. Eles já deixaram de lado o egoísmo e para si aspiram apenas o aprendizado e a evolução, vislumbrando o futuro em um mundo melhor. Mas, Heitor, o que acontecerá com os que dormem? E dormem até quando estão com os olhos abertos? Lembre-se da parábola do trabalhador da última hora. Todos estão sendo convidados para o trabalho, e aqueles que mesmo na última hora aceitarem o trabalho, ou seja, trabalhar para a sua própria melhoria. Olha que trabalho difícil. Trabalhar para nós mesmos, muitos de nós não aceitamos. Então todos aqueles que aceitaram o trabalho receberão igual pagamento que será dado aos demais trabalhadores da primeira, da segunda hora, quer dizer, aqueles que já estão despertos há séculos. A recompensa será a mesma para nós que estamos trabalhadores de última hora e para aqueles que são de primeira e segunda hora. Porque o pagamento será um mundo melhor para se viver. Seja aqui na Terra, que está se tornando um mundo melhor para se viver, ou seja em uma das muitas moradas do nosso Pai. Então, para esses que ainda dormem, haverá ainda algumas oportunidades a esses sonolentos. E essas oportunidades serão ofertadas ainda nesta atual vida encarnada. Mas eu quero lembrar a todos que ainda dormem que seria um erro deixar para o fim desta vida encarnada. Muitos falam assim, esse negócio de Deus, eu vou começar a cuidar disso quando eu estiver no fim da vida, lá com meus 80 anos, não é isso? Porque o fim da vida de cada um de nós pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, seja lá. Então nós nunca sabemos quando será o fim da vida. E a oportunidade é nessa. Então ela pode ser amanhã mesmo, para qualquer um de nós. Essa última oportunidade está sendo dada porque ainda há muito joio no meio do trigo. E o ceifador pretende recolhê-los, pois logo a seguir o fogo higienizador não tardará. A limpeza, entendamos, meus irmãos, a limpeza e a higienização do planeta precisa ser concluída. Então, caso tenhamos aproveitado as provações e nos empenhado ao máximo no aprendizado das lições que nos foram apresentadas em 2020, provavelmente seremos aprovados. E renasceremos em 2021, como estamos começando o ano, preparados para habitar um mundo de regeneração, seja ele a Terra ou qualquer outro.
se aflorarmos para um mundo melhor, estaremos vendo nascer aos poucos o ser divino que sempre esteve em nós. E começaremos a acreditar em quando Jesus disse: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, dentro de algum tempo, estaremos elevados a uma condição psíquica e de vibração energética de quinta dimensão. O homem de quinta dimensão verá suas dores e doenças se esvaindo e se aperceberá de que tem poderes de curar a si próprio e aos demais. Muitas das atuais doenças não existirão mais. O homem de quinta dimensão terá a mente mais desenvolvida, a sensibilidade mais aguçada, com maior percepção do mundo espiritual, mais afinizado com os reinos animais, vegetais, antenado com o mundo. Será por tudo isso mais exigente, o que fará com que tenhamos leis mais justas e humanitárias. E muitos dos nossos hábitos e dos nossos maus costumes serão mudados, serão corrigidos, e teremos uma convivência melhor e mais harmoniosa com nossa família e com as demais pessoas. No trabalho, novas profissões surgirão, nos trazendo mais alegria e prazer em laborar, em trabalhar, não sendo mais permitido a exploração do mais fraco, nem o trabalho escravizante, nem as jornadas excessivas, e, por outro lado, serão mais equilibradas as remunerações. Tenhamos em conta, irmãos, que os escuros são aqueles nossos irmãozinhos que praticam mais o mal do que o bem. Tenhamos em conta que os escuros vão tentar impedir, ou ao menos atrapalhar a evolução do planeta e da humanidade, mas certamente serão vencidos, porque Jesus, nosso mestre e governador, está no comando da nave Terra. Estejamos atentos e no aguardo do que está por vir. Se passamos bem por 2020, estamos aqui firmes e saudáveis, é porque somos muito fortes, estamos preparados e temos condições de enfrentar situações muito mais difíceis. Mas para isso, necessitamos manter a confiança nos nossos protetores espirituais, nos amigos, nos familiares encarnados e principalmente em Jesus e Deus. Mas 2021 será melhor ou pior que 2020? Olha, eu digo que depende de como você encara a vida. Se você entende que vida boa é um emprego bom, uma casa boa, um carro novo, viagem para o litoral, churrasco todo final de semana, roupas de grife, se você pensa que vida boa é isso, eu vou te alertar para que se prepare, porque a sua vida não será boa neste ano. Mas se você é daqueles alunos que quanto mais difícil de resolver é o problema, mais o aluno gosta, mais entusiasmado ele fica. Se você gosta de estudar e refletir sobre as situações e assim aprender com elas, e se você ainda mais é caridoso e gosta de ajudar o próximo, então, meu irmão, fique feliz, porque 2021 você terá todas essas oportunidades e será um ano muito melhor. Se a sua consciência despertou, então é hora de deixar lá no passado o orgulho, a vaidade e o egoísmo, e arregaçar as mangas e ser realmente um trabalhador de última hora. O novo mundo clama por trabalhadores caridosos, com moral e ética elevada, empaticamente ecológicos e sociais. Finalizando, eu quero destacar as ferramentas que devemos lançar mão para o bom trabalho de um trabalhador de última hora. Primeira, orai
e vigiai. Oração para se fortalecer e vigilância para não cair em tentação. Segundo, dar de si sem pensar em si. Nós já temos muito. Deixemos de ser egoístas. Vamos nos preocupar com quem tem muito pouco. Terceiro, perdoar. Perdoar é a única forma que existe para que o Criador possa também nos perdoar. Perdoai para que possam ser perdoados. Quarta e última ferramenta. Vibre alto. Vibrar alto é ter bons pensamentos, ter bons sentimentos, ter indulgência, piedade, compaixão, amar ao próximo e amar a natureza. E antes de qualquer coisa, eu encerro dizendo que, acima de tudo, ame a Deus, nosso Pai. Porque se não tiver amor por Ele, nada do que eu disse aqui terá qualquer valia. E porque também, se não fosse por Ele, o nosso Criador, nenhum de nós estaria aqui ou em qualquer outro lugar. Que o nosso divino Criador nos abençoe a todos. Que assim seja. Gratidão.